introduzir, né, o nosso tema, acho que o primeiro princípio, uma primeira questão que a gente quer posicionar aqui na mesa para todos vocês é a percepção de que cultura organizacional é a nova fronteira de vantagem competitiva nas organizações. Tá? Significa dizer que há muito, né, muitas pessoas dizem, puxa, é a cultura, as salas de reunião, né, seja de conselho, seja de gestão, não, porque a nossa cultura organizacional, mas o que é isso e como é que ela se tangibiliza e como é que ela se desenvolve, qual é o papel da estratégia, da governança, da gestão e o que isso implica, né, é o nosso desafio. Então, quando a gente foi provocar, né, quando eu fui provocar aqui os meus convidados a construir primeiro, né, uma learning experience, uma experiência de aprendizagem que a gente vai contando aqui para vocês ao longo do processo, fomos muito instigados não por respostas, mas por perguntas, tá? Então, algumas perguntas que a gente se fez, né, para iniciar essa conversa, tá? Que jornada é essa de transformação cultural? Quando a gente fala em transformação cultural, existe um início, meio e fim? Quais são os principais marcos de um processo ou de uma jornada como essa? Eu consigo enxergar em que estágio eu estou na minha organização na transformação cultural? Uma outra questão, né? E o propósito? Será que não falta propósito no próprio propósito de transformação cultural? Será que ele de fato está respondendo e correspondendo a uma jornada que a gente está embarcando, que a gente deseja embarcar? Tá? A questão das crenças, dos valores, dos comportamentos, como é que isso impacta e como eu gerencio isso, né, dentro de um processo de transformação cultural? Tá? A pergunta-chave, né, de como é que a estratégia e a cultura se relacionam? Como é que a cultura, o que a cultura está fazendo com a estratégia? Né? Ela tem servido a estratégia, ela está servindo-se da estratégia, né? Como é que isso se dá? Né? O modelo de gestão, né? E aí diversos cursos, diversas temáticas têm trazido as questões de, puxa, mas sem a gestão, sem a liderança estratégica, não há transformação, não há cultura ética, não há compliance, não há governança, não há. Então, que modelo de gestão é esse? E a questão da própria construção ou ressignificação do que é sucesso para as organizações. E aí, considerando tudo aquilo que a gente tem vivido hoje, nesse momento de transformação, para o futuro que já havia transformação no passado, né? Fiquei agora no passado, no presente e no futuro, para dizer que aquilo que a gente está vivendo agora nada mais é, né, do que um acelerador daquilo que a gente precisa viver para ir para o futuro. Então, que a gente aproveite essa experiência de aprendizado agora, não como uma circunstância, mas como apropriada ao processo de aprendizagem da organização, tá? E aproveitar esse momento para isso. Então, como ponto de partida, que seria para nós a primeira questão, o nosso primeiro tema, é essa questão de, existe uma jornada? Que jornada é essa? E aí, sendo estudiosa, enfim, né, estando há mais de 20 anos lidando com projetos de cultura organizacional, tenho visto que, por mais que algumas organizações, ou muitas delas, lidem com a questão da transformação cultural de uma maneira mais empírica, de uma maneira menos consciente sobre o que está acontecendo com ela naquele momento da transformação, né? Normalmente as transformações acontecem no nível de solicitação de um projeto de transformação digital, de um modelo de revisão de negócio, da forma de funcionar produto, serviço, ou do digital, como o Loban trouxe, mas a jornada de transformação numa perspectiva psíquica, né, e coletiva, ela acontece dentro de uma jornada parecida com o que na psicologia analítica, né, se chama de jornada do herói, né? Existem algumas etapas dentro de um processo de jornada de transformação cultural que a organização precisa ir se dando conta e interagindo. Existe um ponto de partida, existe um ponto de iniciação, quando de fato você percebe e reconhece aquilo que você precisa transformar. E existe uma construção que não é sem dor, que não é sem sacrifícios, porque se não houver esse movimento, se não houver essa
obscuridade dentro do processo da transformação é sinal de que está havendo uma leve adaptação e não uma transformação. Então, quando a gente olha do ponto de vista psicológico para a organização, a gente consegue enxergar um indivíduo, um organismo, que também vai vivendo o seu ciclo de transformação para esse lugar, né? Para este outro lugar. E que tem muita relação com os níveis de consciência, né? Com o quanto você vai ampliando o teu nível de consciência sobre o seu papel, sobre a sua intervenção, sobre os impactos que você causa, sobre as suas crenças, né? E aí, o ponto principal, né, da própria partida, né, que é a tua inspiração, puxa, olha só, me dei conta, preciso, né, iniciar uma jornada, a gente precisa se transformar, né? Ela tem como chave dentro dessa etapa a questão do próprio propósito, né? E o que a gente tem visto em muitas organizações é de que muitas vezes falta propósito no propósito. Significa que nós vamos... Por isso que cultura organizacional não é tendência, né? Ah, tá na moda, temos que fazer. Estão falando que transformação digital, deixa eu ir lá fazer, né? A gente fala em coerência. E a coerência tem uma relação direta com aquilo que queria, né, inicialmente provocar o Renato aqui a dizer, de que, e aí, né? Tem faltado propósito nos propósitos, né? Como assim? Se lá Aristóteles já falava que, né, como é que é? Quando as reais necessidades do mundo encontrarem os teus talentos, lá nasce, né, a sua... E aí, já faz tempo isso. Como é que as organizações elas estão lidando com a questão do propósito numa jornada de transformação cultural? Renato, como é que esse assunto do propósito pode ser melhor encarado, né, pelas organizações e tirar um pouco desse cansaço, né, que é esse termo mal utilizado? A gente que trabalha com gestão de marca, né, estratégia de marca, o propósito ele está bem fit com a cultura e ele está bem alinhado, né? Eu tendo, né, eu acredito, Leia, que o ponto-chave para a transformação cultural é ter o propósito no centro da estratégia, né? E essa estratégia de transformação, vamos dizer assim agora, como orientador, na verdade, né? Então, assim, o propósito ele já é um agente cultural, ele já é um agente de transformação, já na essência dele, né? Então, esse momento de transformação cultural é um momento que você consegue mostrar ou alinhar e realinhar esse propósito para aquilo que a empresa tem como estratégia. Então, estar sempre com o propósito alinhado, né, e no centro dessa estratégia é um ponto importante, né? O próprio propósito, né, como razão de existência, ele já tem aí ele já acompanha o ethos da companhia, da empresa, né? Então, é nesse momento, aproveitando-se disso, que é importante fazer esse realinhamento. Né? Esse é um ponto. Outro ponto importante que eu tenho percebido também é que quando a gente fala de transformação cultural, né, é importante destacar que é nesse momento que a empresa ou que a organização ela começa a ter novos padrões de relacionamento. Nós começa a criar novos relacionamentos. É um momento realmente de se alinhar. E o propósito é exatamente nesse processo como um impulsionador disso. Por quê? Porque o propósito ele tem um poder integrador. Quando ele é bem alinhado, quando ele é bem desenvolvido, né? Que a gente chama aqui no Evoque como Walk the Talk Purpose, né? A gente fala, mas faz também, né? Através de experiências, né? Através de ativação de experiência do propósito, ele realmente tem um valor significativo, porque ele fala muito com o que se fala hoje, né? Ele conversa com o que se fala hoje, que é a integração dos stakeholders, né? E quando isso acontece, né, com esse objetivo único, a gente tem aí um engajamento que a organização precisa, né? Então, a gente tem um fortalecimento aí do compromisso dos agentes envolvidos, seja interno quanto externo também, facilita uma rápida decisão, tomada de decisão da liderança, né? E cria um ambiente assim, propício para a gestão. Então, o propósito ele tem essa magia, né? Por conta disso. Então, a gente sabe que a gente vive hoje num momento bastante significativo, porque as novas gerações estão vindo com novos drives de escolha, né? Então, não basta mais eu ter o melhor produto, não basta mais eu ter o melhor serviço. Eu tenho que mostrar o porquê que eu estou ali, né? E a gente vive num mundo bem conectado, o Lobão falou bem, a gente está vivendo uma transformação digital, com esse mundo conectado,
É muito fácil hoje as pessoas, né, os jovens, eles conseguem se conectar mais com as comunidades, com o que eles vivem, com as famílias, com os amigos, do que com aquilo que a marca fala. Então, estar presente nesse mercado com atitude, através do propósito, é importante, né? E a transformação cultural, ela permite isso, né? Ela permite que a empresa consiga ver e enxergar isso de maneira um pouco mais alinhada, vamos dizer assim, com o que está acontecendo hoje. Legal. E aí já, para mim, já puxa aí, desculpa, queres falar, Lobão? Sim, já que eu fui citado pelo Renato, eu estou permitindo. Claro! Porque quando eu tive contato pela primeira vez, né, eu fui várias vezes ao Vale do Silício, tá, gente, para conhecer um pouco esse momento de mudança. E a todo momento, você visitava uma startup, uma empresa, ela começava a apresentação falando do seu propósito. Ela começava a fazer uma avaliação do desempenho da organização, ela mostrava o NPS, ela não mostrava o EBITDA, né? E ela mostrava exatamente que ela tomava tração com engajamento, com autonomia. Então, tudo isso foi criando para mim uma ideia, né? E eu ouvi isso várias vezes, diferente daquele modelo da estratégia antiga, que a gente escrevia visão, missão e pendurava na parede. Isso. O propósito a gente escreve e põe no coração das pessoas. Então, a organização passa a viver de fato um propósito. Então, não é questão de autoajuda, é uma questão central da estratégia nova, e é um pouco isso que a gente quer discutir na hora que a gente for discutir a nova agenda estratégica. É o que a gente tem chamado de Agile Strategy, né? A organização que é capaz de se movimentar para o seu propósito, trazendo, né, arrebatando as pessoas através desse propósito. Mas é interessante que você está trazendo, Lobão, e aí eu já quero fazer um link, desculpa aí, Andrei, né? Mas quando você traz, e as nossas provocações, nossas conversas têm sido ótimas, porque e aí, né? Você estava falando, você vai trazer para o Learning Experience a questão de sucesso, né? E o que é medir. Quando a gente está falando de propósito e está falando de redefinição do que é sucesso organizacional, como é que isso se associa? Enfim, as empresas precisam redefinir o que é sucesso para elas para conseguir viver um propósito? Sem dúvida, né? E acho que Renato e Lobão sintetizaram muito bem. A primeira questão é que as organizações, as empresas, elas não vivem, não operam em um vácuo ético. Acho que esse é o primeiro grande ponto. Segundo, tem que construir confiança, confiabilidade com todos os stakeholders, todas as partes interessadas. E essa construção dessa confiança, ela vai passar, em última instância, por aquilo que a gente chama de aceitabilidade social, ou seja, a comunidade, a sociedade, nós, de um modo geral, precisamos aceitar que aquela organização desenvolva as suas atividades, realize as suas operações, interaja conosco, nos afete, e por conta exatamente disso, é fundamental que a gente entenda como materializar esse propósito, porque a grande preocupação e o grande desafio das organizações é esse propósito se tornar apenas, como disse o Lobão, um item de checklist. Pronto, tem o propósito. Aí coloca num quadrinho, pendura na parede e não coloca de fato no coração das pessoas. Não as convence de que aquilo é algo que faz sentido e que no decorrer do tempo, e aí pensando sempre que as organizações e as empresas, elas nascem em princípio para existirem eternamente, para a perenidade, para serem perenizadas. Mas essa sustentabilidade, ela precisa de uma ação incisiva e decisiva por parte dos gestores, dos administradores e de todos que dela subsistem e fazem parte, para que ela de fato consiga atingir esses objetivos. Então, ela tem um objetivo social, ela tem um objetivo econômico e a construção disso, a materialização disso pode ser feita por meio, por exemplo, de indicadores ESG, Environmental, Social e Governance. Como entender o meu papel em relação ao meio ambiente, em relação à sociedade, mas principalmente em como nós nos governamos, como é que nós desenvolvemos uma ética subjacente na organização. E aí essa eventual fraude de propósito, ela é muito pior, porque hoje temas como reputação e confiança passaram a ser fundamentais para as organizações. Só que isso é uma mudança cultural, isso é uma transformação no meu mindset.
eu preciso enxergar e ressignificar que sucesso não é só lucro, que sucesso não é só market share, que sucesso não é só um EBITDA, uma margem EBITDA gigantesca. O sucesso ele pode ser apreendido, tangibilizado, identificado e comunicado de várias outras formas. Só que, claro, que nós não podemos ficar apenas num discurso sem a praxis, né? Numa teoria sem a prática, que é mostrar como. Mas um risco grande que a gente corre e o Lobão fala um pouco sobre isso, de pensarmos que é caridade. Tem que tomar muito cuidado, né? Porque a gente pode ser levado a achar que essa visão ela flertaria com o conceito de caridade. Não, na verdade, eu preciso ter uma filosofia implantada, uma robustez estratégica, preciso ter eficiência e qualidade nos processos. Isso tudo é marca de sucesso. Respeito ao meio ambiente, respeito à sociedade, respeito aos meus fornecedores. A gente viu na pandemia uma série de soluções heterodoxas, eu diria, por parte de alguns gestores e gestoras na sua autopreservação. Legítimos enquanto tomada de decisão, mas será que sustentáveis? Será que adequados para garantir a sustentabilidade do meio, a sustentabilidade do nosso negócio, a nossa cadeia de valor? Legal. E aí um olhar que passa necessariamente, eu comentei no início que cultura organizacional é uma premissa e vantagem competitiva para as organizações, sem dúvida, né? As organizações elas estão cada vez mais querendo medir o seu capital cultural, evidenciar o seu capital cultural para a sociedade, para o mercado de capitais, mas se eu quero evidenciar, ou se eu quero construir essa cultura, eu volto para uma outra premissa que para nós é essencial em todos os projetos que a gente trabalha com cultura organizacional, é de que só existe transformação cultural com transformação pessoal. Né? E aí é impossível a gente percorrer uma jornada de transformação cultural sem questionar, sem refletir, sem autoavaliar as próprias crenças, os próprios valores, os próprios comportamentos. Tá? Por isso, o nosso convite de reflexão não é simplesmente veja o que a sua organização tem, né? E no processo de transformação onde ela deseja chegar. Eu já presenciamos várias organizações que, inclusive, no seu processo de autorreflexão, retiraram alguns valores que estavam lá, né, postado, mas que não representavam legitimamente aquilo que, né, que a organização dá conta de fazer, outras que deram passos mas entendendo que o nível de consciência da organização ainda não é aquele, ou que a liderança ainda precisa e não dá, e a transformação cultural ela não é de baixo para cima, ela é da liderança estratégica. Então, reflexões como essa tua tomada de decisão, né? Ela está baseada em qual crença? Por que você está se comportando desse jeito? Onde é que se localiza? No que você acredita? Né? E aí você vai investigando e vai trazendo, né, uma dimensão que é uma dimensão de transformação pessoal, que é uma dimensão de, às vezes eu não dou conta disso mesmo, ou eu acho que para mim, e nas organizações, em 2019, 2018, a gente aplicou quase 10 aí, assessments culturais, e todos eles, eu digo 100%, né, eles estão espalhados pelo Brasil, mas são de médias e grandes empresas, aonde entropias culturais ou sombras ou questões vinculadas normalmente a uma cultura curto-prazista, né, a um olhar muito forte sobre controle, a uma dimensão de autoestima que gera competição interna e um excesso de aplicação da meritocracia ou a meritocracia mal aplicada, porque a meritocracia curto-prazista nos leva também a uma dimensão cultural muito focado no lute para sobreviver, lute para vencer, lute para ser bem visto pelo seu chefe, lute para ser o melhor, né? E a construção de uma visão de longo prazo, um olhar, né? O Lobão está falando de transformação digital, em cooperação, colaboração, cocriação, confiança, né? Todos esses termos, eles não dizem respeito a uma dimensão de consciência baseada no eu, né? Eles dizem respeito a uma dimensão da consciência baseada no nós. E quando eu estou no nós, muitas vezes eu sacrifico o eu.
Então, assim, estou acostumada a manter o controle sobre as coisas aqui. Agora vou precisar exercer uma outra, né? Vou precisar passar por uma outra experiência e eu me disponho a respirar fundo e deixar isso acontecer, porque isso vai nos levar a essa transformação cultural. Então, se não houver essa disponibilidade por parte de quem está liderando o processo, a transformação cultural não acontece. Né? Porque ela depende dessa dimensão humana. Né? A Regina trabalha, né, bastante com executivos que a gente conduz em processos de... Às vezes a empresa, né, vou fazer uma transformação, então o que eu faço? Contrato um diretor de TI, né? Porque ele vai fazer minha transformação digital. Ou, outro dia até, o Lobão também estávamos conversando sobre isso, né? Contrato... E aí, né? A empresa diz, precisa de uma transformação... Um recém-chegado executivo ou executivos que estão lá precisam conduzir uma transformação com os seus mindsets. E como é que a gente faz esse cruzamento entre o que eu desejo, o que eu consigo, o que eu sou, versus esse estranho que chega cheio de vontade e na cabeça dele ele já está vendo a transformação? Regina, conta um pouquinho dessa tua experiência como coach, assim, o que você tem de desafio, né, para esses executivos e para a empresa também, né? Lá eu começo concordando contigo, né? Reafirmando aí o que você falou, que não existe transformação cultural sem a transformação pessoal, né? O líder, ele precisa se transformar antes de transformar as pessoas. Ele precisa, antes de transformar o meio, antes de ser um agente de mudança, o executivo, o líder, enfim, quem estiver à frente desse processo, ele precisa fazer a sua própria mudança. Precisa se conhecer, precisa entender quais são as suas crenças, quais são os seus valores limitantes, precisa rever comportamentos, né? Precisa rever seus valores, seus conceitos, entender e compreender quais são os seus pontos fortes, que isso vai ser uma grande contribuição para o processo, né? Entender que pontos podem ser catalisadores para esse processo de mudança que ele deseja, dessa transformação cultural. Eu faço até um paralelo aqui com o tema anterior do propósito, né? Tenho experienciado aí no trabalho de coach, de mentor, enfim, a dificuldade que alguns gestores têm para entender e reconhecer, enxergar, enfim, ou parar para pensar sobre o seu próprio propósito. Por que ele está naquela organização? O que ele quer deixar? O que ele pode levar dali, né? Se ele quer fazer parte realmente e qual o caminho para ele fazer parte dessa organização? Então, essas são perguntas que ele não consegue responder de pronto, né? Ele, às vezes, está fechado em ideias, conclusões, no processo que ele já avaliou, naquilo que ele já olhou como negativo e ele não está olhando para ele. Então, ele fica preso nesses modelos mentais, nessas percepções que nem sempre correspondem à realidade. Essa empresa é assim, as pessoas daqui pensam dessa maneira, eu não consigo, as pessoas não querem o mesmo que eu, não vai dar certo, aqui a cultura é assim, eles têm essa cultura, né? Então, esse já é um grande problema quando ele não se vê pertencente a essa cultura. Essa é uma dificuldade para o processo possível de transformação, quando ele não entra nesse processo, né? Outro ponto, eu entendo que é o imediatismo. Então, líderes às vezes querem a mudança, ou às vezes ou sempre, né? Querem a mudança para ontem, mas cultura é um fenômeno complexo, não é transformada da noite para o dia, demanda tempo, demanda dedicação, tempo que às vezes os gestores ou não se dispõem ou não se permitem dispor desse tempo. E mais, os líderes, eles esperam muitas vezes que a transformação cultural ela aconteça de fora para dentro, mas ela só acontece de dentro para fora, né? Então, precisa começar por ele, dele para o meio, dele para as pessoas. Outros esquecem que a gente só consegue mudar ou transformar aquilo que a gente conhece de verdade, né? Então, é necessário que o líder ele entenda e se envolva com a cultura que é hoje, com o que existe hoje. Ele precisa primeiro fazer parte daquilo que existe, compreender e perceber que ele também contribui para essa cultura atual, né? Qual é a participação dele nisso? Entender o porquê dessa cultura, por que ela existe, né?
para conseguir, então, pensar nessa transformação, para onde ele vai, como ele vai, com quem ele vai. E por último, não menos importante, né, eu diria até que talvez o mais importante do processo para a transformação cultural, como um desafio para os líderes, para os gestores, é o engajamento de pessoas. Culturas são as pessoas. Então, é preciso, o líder precisa estar disponível para as pessoas, precisa envolver as pessoas e se envolver com elas. Legal. De forma geral, acho que essas são as principais situações que dificultam a capacidade do executivo, do líder, né, de promover as transformações na cultura. Legal. Andrei, você quer comentar? Ouvindo a Leia falando de curto prazismo e a Regina endossando isso, né? Aqui, rapidamente, por um dado que eu cruzei esta semana, ontem. Nós temos hoje 2.800.000 pessoas físicas investindo na Bolsa de Valores. Sendo que 1.100.000 só nos primeiros 6 meses desse ano. Só no mês passado, 180.000 novos CPFs investindo na Bolsa. Por que eu estou falando isso? Porque a grande pressão que nós, enquanto gestores, temos no âmbito das organizações é esse capitalismo trimestral. Que até nós todos que estamos aqui, se investimos em ações de organizações, se compramos ações em um IPO, por exemplo, acabamos também sendo agentes dessa pressão. Por quê? Porque o que nós esperamos é sairmos daquele rendimento pífio da renda fixa, irmos para, eventualmente, o investimento em renda variável na Bolsa e queremos que essa empresa entregue resultado no próximo TRI. Tá? E aí a pressão também para os executivos, para os administradores, para os gestores dessa organização fica bastante grande. Então, nós também, talvez enquanto fornecedores de capital, e as organizações precisam do dinheiro para se financiar, é uma variável importante, como outros fatores de produção, acabam sendo pautados. Mais do que isso, né? É muito mais fácil vislumbrar um concreto daqui a 3, 8, 10 meses do que o abstrato daqui a 10, 20, 30, 50 anos. Mas essa quebra de paradigma ou essa proposição de quebra de paradigma é que talvez seja um grande desafio de mudança cultural, né? E ela tem que começar, obviamente, dentro da organização, mas, ao mesmo tempo, tentar contaminar, contagiar positivamente aqueles que estão ao nosso redor. Porque se não houver essa mudança, se ela não se processar, talvez seja muito desafiador para as organizações manter-se recorrentemente financiáveis, né? Claro que isso vai acontecer, claro que isso está mudando. Nós temos novas gerações que enxergam um propósito, que querem ver algo de relevante naquela organização. As startups, né, que o Lobão comenta, são um grande exemplo, e acho que um pouco dessa visão, desse jeito startup, também está passando a ser adotado por muitas organizações dentro desse conceito de agilidade. As organizações estão vendo nesse processo, aí a gente tem o Corporate Venture Capital também se aproveitando desse desenvolvimento dessas organizações. Então, o desafio ele é grande, né? Por conta exatamente de todas essas pressões. Mas a gente não pode esmorecer, né? Temos que, de fato, sermos os agentes dessa transformação. Legal. Só para pegar uma ponta, desculpa, né? Posso pegar uma pontinha aqui? Olha só, diante disso que o Andrei falou, a gente no marketing fala um pouco daquelas mudanças que vem acontecendo, né? Por exemplo, do que era exclusivo, agora é inclusivo, né? Do que era vertical, agora é horizontal. E nessa questão de vertical e horizontal, é importante destacar a competitividade das empresas, né? Hoje, né, por conta da conectividade, uma empresa pequena, por exemplo, ela pode concorrer com uma empresa gigante, né? Porque ela é mais ágil, ela é mais rápida, ela está mais conectada com esse novo cliente, com esses novos drives de escolha, né? E aí um terceiro ponto também é aquela mudança que fala, né? A gente sai do individual para o social, né? Quanto o mindset corporativo não perceber essas mudanças, né, gente? Então, assim, não vai ter... É claro que daí, enquanto não percebe, não vai perceber aí o valor do propósito, né? Aí o propósito vai ser aquele quadro na mesa, né? Ou na parede, que seja, né? Então é importante, a gente fala aqui, como eu falei na Networking, do Walk the Talk Propose, quer dizer, não é só falar e fazer, e a gente está começando a utilizar também, ativar a experiência do propósito dentro e fora da organização. Se fala em experiência de produto, experiência, mas vamos falar em experiência de propósito, né? Que tem a ver com tudo isso.
E essas mudanças vêm de encontro exatamente naquilo que você está falando, né? Dessa sintonia do que está acontecendo hoje com aquilo que no passado que é do passado já não funciona muito bem, né? Legal. Mas é isso que eu queria falar. Eu quero entrar justamente nisso, Lobão, já vou fazer a ponte contigo, justamente essa ponte. Aproveitar, né, Lê? Porque, por exemplo, né, essa provocação que o Andrei fez, né? Nós vimos há 2 meses a Bolsa de Nova York lançando um fundo de empresas que aderem à metodologia do ESG, né? Vimos a Bolsa de São Paulo, né, Bovespa, lançando também. Então, há um movimento no mundo, né, Renato e Andrei, de que aquele conceito antigo de ser a melhor empresa do mundo, né, ser benchmark, gerar riqueza a qualquer custo, está sendo mudado para um novo paradigma, que é ser a melhor empresa para o mundo. Isso faz uma mudança radical na forma como administramos, definimos a meritocracia. Isso é um novo, né, paradoxo da gestão que se encontra a partir desse momento. Porque até o capital está valorizando, porque a sustentabilidade, né, o compromisso com a governança, o compromisso com o meio ambiente diminui o risco, aumenta a produtividade, reduz desperdícios, só tem vantagens. É o valor compartilhado que o Marco Porte falava, né? O valor compartilhado, né? O Marco pode falar. Por isso o nosso tema ele é tão sistêmico, né? Adoro isso, ver assim essa interlaço, né, entre a estratégia, a visão de governança, o olhar sobre a marca, o comportamento. É isso, desse tudo, né, que a gente está falando quando a gente está falando de transformação cultural. E aí, uma das perguntas que eu e Lobão ficamos, enfim, nos fazendo, né, como parte da nossa experiência de aprendizagem, e que a gente vê no nosso dia a dia como um dos principais dores da organização é de que, de fato, a cultura vai engolindo a estratégia no café da manhã, né, como diria o nosso querido Peter Drucker. E aí, Lobão, queria aproveitar esse gancho contigo, para dizer, e aí, né? Você está se propondo, né, nesse nosso programa, que a gente vai explicar daqui a pouco, a trabalhar um pouquinho a questão da estratégia ágil, da ambidestria organizacional, ou de como é que a gente, e aí nós dois estaremos, né, justamente para fazer essa conexão, né, de como é que, então, cultura e estratégia tomam um café da manhã juntos, né? Sem uma engolir a outra, né? Ou uma se subservir a outra. Como é que a gente faz essa conexão com uma boa dieta, né? A estratégia e a cultura organizacional. Exatamente. Eu acho que eu abrisse aqui o microfone para todo mundo, talvez todos tenham um caso, né, de uma metodologia que implantou e que não deu certo, uma tecnologia que não comprou, né, gente? Implantamos BI e ninguém olha o BI, a reunião continua sendo sem informação, implantando CRM, ninguém olha o cliente, continua sendo orientado a processo, tentamos implantar Lean, tentamos implantar teoria das restrições, e é interessante o seguinte, né, toda vez que a gente olha o método e olha a ferramenta, a tecnologia, e não percebe a mudança de mindset, a mudança da cultura organizacional, os resultados são pífios. Nós estamos cansados de ver isso, né, gente? E é interessante que numa viagem, né, que eu tive a oportunidade de fazer com o Dr. Osiris Silva, né, acho que talvez é o maior guru brasileiro, né, teve à frente da Varig, Petrobras, Embraer, e todos os anos que ele esteve à frente, elas se tornaram empresas de referência. Então, a gente estava lá fazendo uma viagem, a gente ia atender um cliente conjunto na África, né, em Luanda, quando de repente a gente começou essa conversa, entendeu, Leia, de cultura estratégia, que era um bate-papo, né, que a gente ia ter nesse evento. Ele falou para mim, olha, Lobão, para mim a cultura é como a gente construir um avião e desprezar o ar. Fazer uma estratégia e desprezar a cultura, eu vou fazer toda a engenharia perfeita. O avião vai cair. Porque ele não vê, a gente não cheira, a gente não sente, mas ele interfere, ele sustenta, ele alimenta, de fato, a aerodinâmica do processo como um todo. Então, se você quer voar com a sua estratégia, ele usou esse termo, você tem que reconstruir. Junto com a estratégia, você tem que se preocupar com o seu design organizacional. As organizações não cabem qualquer estratégia, há necessidade de definir claramente
quais são os elementos para poder... E mais interessante, eu estava recentemente conversando com a turma lá da Singularity University, né? Singularity vocês conhecem, talvez é a universidade mais disruptiva do mundo, né? Uma combinação entre a NASA e a Google. Eles estão dizendo que agora não basta só a cultura, tá, Léa? Mas as emoções, né? Porque às vezes a gente tem a cultura certa, tem estratégia, mas a gente esquece das emoções que estão envolvidas no processo, que é suficiente para derrubar também o nosso projeto. Então, é interessante que cada vez mais, né, a gente vem percebendo que o projeto em si ele precisa dos componentes humanos, da mudança de mindset, da mudança de organização, para que de fato possa fluir a sua estratégia. Legal, porque você está trazendo justamente a próxima questão, né, que é do tema seguinte, que é a questão do modelo de gestão, ou do mindset de liderança estratégica, né? E um primeiro ponto que também, para mim, sempre me incomodou, inclusive fui pesquisar, né, na academia a respeito de mindset, porque dizer, nossa, está na boca de todo mundo, o que isso significa de verdade, né? O que é isso? Porque todo mundo usa de uma maneira muito para qualquer coisa, né? Não sabe o que é, diz que é mindset, que deve ter um efeito, né? E olhando para o conceito, olhando lá dentro da mindset, a conjugação entre as emoções, né? Então, as emoções vêm primeiro, de fato, sempre. Né? Ah, não, mas eu sou uma pessoa muito racional, né? Mas a emoção também tem um viés racional, ela também se auto-explica muita coisa, né? A questão emocional com a questão cognitiva, que é o conhecimento, somado à questão comportamental. Então, quando a gente está falando de um mindset, de um conselho de administração, ou de uma governança familiar, ou de um comitê executivo, ou de uma equipe de gestão, a gente está falando na conjugação entre as emoções, os conhecimentos e os comportamentos destes grupos. E por que eu estou só trazendo eles, né? A transformação cultural para uma organização de 30 mil pessoas. A gente tem um cliente, né, que sempre fala, né, no comitê executivo deles, essa empresa faz, né, essa mesa faz a empresa. Eu sempre uso esse termo, né? Que é para dizer, olha, qualquer transformação pode multiplicar por quantos funcionários você quiser, mas tem uma meia dúzia de pessoas dentro da tua organização que tem um determinado mindset quando eles estão se relacionando uns com os outros, se forma, né, um grupo e um elemento, né, que é o próprio grupo, e que essa força dessa conjugação, porque são questões não ditas, questões malditas, questões, conhecimentos insuficientes, conhecimentos que se colocam como não, isso é óbvio, não vou nem perguntar, né? Tem várias terminologias acompanhando reuniões de conselho, reuniões de gestão, que as pessoas, quando são questionadas sobre, mas o que é isso aqui para você mesmo? A pessoa fica, né? Mas não tem coragem de levantar a mão e dizer, diante do seu grupo que, preciso entender um pouco melhor isso aqui, pode ser básico para vocês, mas para mim não é. Ou, tô puto aqui e preciso de alguma forma dizer que essa situação não está me agradando e que eu não, né, preciso tomar uma água para poder tomar uma decisão. Então, isso tudo faz parte dessa conjugação do mindset de gestão, né? E quando a gente está diante de uma transformação cultural, se você não discute a estratégia que o Lobão traz, o propósito que o Renato traz, a visão de sucesso que o Andrei traz, as próprias emoções que a Regina traz, a gente não consegue uma transformação cultural de verdade, né, ou efetiva. Então, a importância da gente olhar as diversas dimensões e ter que lidar com ela, né? É com tudo isso que a gente está lidando quando a gente está fazendo transformação cultural, né? E aí fica aí mais uma ponta, eu já vou abrir um pouquinho, enfim, para as pessoas também comentarem, a gente tem opção aqui do vídeo, do chat, tá? Fiquem bem à vontade, mas queria puxar essa questão com a Andrei, quando a gente, né, se questionou sobre o que é sucesso, né, lá no início da nossa conversa de hoje, sim, mas esse olhar sobre essa, e até as entropias que eu comentei anteriormente, né, essa lógica curto-prazista, essas sombras que vivem, né, na cultura organizacional, né, a gente sabe que são elementos bem estruturantes, e em várias organizações, principalmente aquelas que têm um indicador maior do que 15%, 17% de entropia cultural, ou de
tóxico, né, de aspectos tóxicos na organização. A gente tem projetos onde a gente atende lá, tem 37% de entropia cultural. E quando você vai olhar para a organização e as entropias relacionadas à hierarquia, à competição interna, a excesso de controle, a uma, né, a essa engessamento cultural, as discussões precisam ser superadas desse nível para ir para um nível de olhar sobre o futuro, sobre esse nós que está nesse nível de consciência mais amplo. Então, assim, como é que a gente olha, né, ou olha o ESG de uma maneira não assistencialista, como você falou, e eu até queria corrigir um pouquinho o social, porque o ESG, né, ambiental e social, eu costumo até olhar o social como sociedade, né, porque a sociedade ela tem muitas demandas e muita corresponsabilidade, e como é que a gente olha para esse ambiental, social e governança, e até a governança dentro desse contexto, que importância ela tem para puxar a cultura, enfim, puderes falar um pouco dessa jornada de longo prazo, né, disso que é construir o ESG. Esse conceito, né? E aí eu acho que o Lobão fala uma coisa muito interessante, né? O perigo é a gente flertar com a ideia de que a mudança no mindset ou a mudança cultural é um plug and play, é um chip que eu compro, implanto, instalo na minha empresa e ela vai rodar, né? É uma ação reflexiva, e essa ação reflexiva, na minha singela opinião, ela passa por governança corporativa, ou seja, ela passa por esse sentimento de autogoverno. Eu tenho que me autocensurar a partir da minha reflexão, a partir de como eu interajo com os diferentes stakeholders. Só que isso é muito interessante, esse conceito dessa gestão de stakeholders, desse capitalismo das partes interessadas, que tem sido tão propalado, pelo menos desde o início desse ano, lá em Davos, ele, na verdade, é uma tese que já existe há muito tempo. Só que em um determinado momento ela se perdeu a partir de um texto do Milton Friedman, lá de 1970, que fala que a responsabilidade social de uma organização, e aí o social aqui como a responsabilidade com o capital social, com o capital dos acionistas, seria gerar lucro. E aí o professor Colin Mayer, né, ele num discurso inflamado, ele chegou a dizer o seguinte, que o objetivo das empresas não é gerar lucro. O objetivo das empresas é gerar soluções lucrativas para o planeta e para as pessoas. Então, veja que parece uma coisa muito sutil, mas é uma mudança gigantesca no olhar. E a governança corporativa, ela tem como grande, digamos, princípio tentar equilibrar e alinhar os interesses, inclusive aqueles que parecem inicialmente conflitantes. Vamos dar um exemplo concreto, né? Vamos imaginar esse momento tão interessante e difícil, para não dizer, da nossa atualidade com a pandemia. Possivelmente, muitos gestores imaginariam que seria muito mais fácil simplesmente demitir os seus colaboradores para preservar o lucro, preservar o rendimento ou preservar as margens. Mas a pergunta é, ainda que esta atitude pudesse salvaguardar o acionista, ou salvaguardar o proprietário, será que ela seria razoável do ponto de vista de um importante stakeholder que é o colaborador? Ou eu poderia simplesmente pegar o meu fornecedor, que é menor, e eu simplesmente digo para ele, olha, devo, não nego, pago quando puder. E como o poder de coerção dele comigo é pequeno, é reduzido, ele simplesmente vai ter que aceitar o meu alongamento de prazo. Será que faria sentido, literalmente, pedalar o pagamento de impostos? Será que faria sentido eu pedir para a minha força de trabalho, dizer, gente, vamos nos ajudar agora na crise? E aí, imediatamente depois da crise, eu vou lá e troco de carro, ou viajo para o exterior, ou compro um apartamento novo? Então, esse exemplo dos administradores, dos gestores, dos líderes empresariais e de todos nós, para não dizer como agentes de transformação, ele é fundamental. Então, a gente precisa ter essa coerência do discurso e da prática. Mas também precisamos ter uma visão de consequência, né? Ou seja, nós tomaremos decisões, escolheremos caminhos,
envidaremos determinadas alternativas, mas também temos que aceitar que nem todas elas serão bem-sucedidas, ou nem todas elas irão surtir o efeito que a gente imagina. Então, essa consciência em relação ao que eu faço e o que acontece ali na frente, ela é fundamental. E o ESG, ele vem a trazer métricas, ele vem a produzir formas, por meio de alguns indicadores-chave, de eu entender se eu estou atingindo ou não, se eu estou tendo este sucesso ou não. Só que, como eu disse, este sucesso ele precisa ser previamente definido. A organização precisa, a partir do seu propósito, identificar que legado, o que ela quer oferecer para a sociedade, o que ela quer oferecer para aqueles que estão no seu entorno. E aí, Leia, me adiantando um pouco, hoje o que a gente vê muito são as questões das externalidades, né? E aí, indo no fulcro do conceito, é aquilo que eu faço que impacta terceiros sem que eles tenham escolha. Então, as organizações, elas precisam avaliar que externalidades elas estão provocando e, principalmente, que externalidades negativas estão sendo provocadas. Por quê? Porque é muito fácil gerar lucro no curto prazo, é muito fácil gerar resultado no curto prazo, por exemplo, usando uma matéria-prima que polui o meio ambiente, ou não respeitando a segurança dos meus colaboradores, não tendo uma visão meritocrática que seja justa e razoável, né? Então, é muito fácil não ter boas práticas de governança. Só que como é que a gente faz isso, né? E aí, respeitando a cultura. Eu participei de vários processos de implantação de gerenciamento de risco em organização, e aí uma vez eu escutei alguém dizer o seguinte: olha, não, se o fulano aceitar, o gerenciamento de risco vai ser implantado na companhia. E o fulano era um controlador, um dos acionistas controladores, né? E aí, na hora de elaborar uma política de riscos, na hora de elaborar uma política de destinação de resultados, na hora de elaborar um código de conduta, por exemplo, aquilo vira um Ctrl+C, Ctrl+V, que, aliás, a gente percebe em alguns segmentos, né? E a gente consegue enxergar bem. Foram todos atendidos pelo mesmo escritório de consultoria. Então, o status social é igual, só muda o CNPJ, o número de ações, o nome da empresa, né? O código de conduta é igual. Então, essa uniformidade, ela é tóxica, literalmente. E aí é o que o Lobão diz, ela tem que ser alinhada à realidade da organização, à realidade também ao momento que eu estou vivendo, né? De nada adianta achar que eu vou ter excelência em práticas de ESG ou de ASG já na próxima segunda-feira. Eu tenho que trilhar esse caminho, eu tenho que sensibilizar e dessensibilizar aqueles com quem eu interajo, aqueles que eu afeto. E hoje o que a gente percebe é que nem a sociedade como um todo, ou pelo menos em nível de Brasil, está preparada para entender tudo isso. Tanto é que hoje a maioria dos agentes financiadores e as agências de rating, de ESG, elas focam muito mais nas externalidades negativas, a fim de dar um desconto no valor daquela empresa, no valuation daquela empresa, do que necessariamente apreciar o valor gerado por essas práticas. Então, esse também é um desafio. Por isso que é muito importante que cada organização entenda de fato o que é possível fazer, o que está ao seu alcance e o que não seria artificial. Porque senão eu estou aderindo a um modismo. Se eu estou aderindo a um modismo, aí, novamente, né, sem entrar num tema no qual eu não domino, aí a cultura engole, literalmente. Porque aí eu estou tentando artificialmente gerar uma situação que não é fruto de um amadurecimento, né? E eu brinco, e se me permitem aqui, a minha esposa que vive brincando comigo, perguntando, mas tu é ESG, né? Aí eu brinco que eu acho que a paternidade me fez pensar um pouco nisso, né? Que planeta eu quero para minha filha? Né? E é muito engraçado porque eu tendo a pregar uma visão pragmática. A ideia é usufruir dessa materialidade, dessa responsabilidade social, dessa responsabilidade corporativa, dessa responsabilidade ambiental, por meio da governança e gerar a sustentabilidade, né? E aí, eu finalizo porque eu falo demais, não existe empresa bem-sucedida se a sociedade ao seu redor sucumbe. Esse é o ponto, essa é a mudança. Esse tem que ser o driver de todos nós para uma quebra de fato de paradigma, para uma mudança cultural. Não adianta somente eu sobreviver.
todos nós precisamos sobreviver juntos. Eu tenho que ter um mercado sustentável. O mercado ao meu redor tem que ser sustentável, senão não tem sustentabilidade. Legal, muito bom. O Wagner quer fazer um comentário, já vou chegar. Wagner, só antes queria responder a uma pergunta que o Cal fez sobre entropia cultural, né? Eu estava comentando anteriormente, então, assim, dentro de uma mensuração, né, de capital cultural, se reconhecem alguns valores que são positivos, isso significa que eles fortalecem a organização e que eles dão energia e força para que ela se expanda em termos de desempenho, de produtividade, de visão de longo prazo. E existem alguns valores que são chamados de entropias culturais, algumas outras teorias chamam de sombra, ou chamam de cultura tóxica, já ouviram, né? Essa expressão ela é mais usual, né? Mas a entropia cultural são elementos e valores que tiram energia, que desperdiçam força da organização, né? Então, aspectos relacionados, por exemplo, à sobrevivência, como a saúde financeira, econômica, são valores positivos. A corrupção, as questões de excesso de controle, de visão de longo prazo, são entropias culturais, ou seja, elas têm uma força para limitar a organização, sabe aquilo que você usa em excesso, né? Toda substância pode ser remédio ou veneno, né? Dependendo do quanto você utiliza. Então, quando você vê na organização um depósito muito grande de determinados elementos, eles podem aí se tornar tóxicos. Um elemento, por exemplo, pode gerar competição interna, ou que pode gerar um excesso de paternalismo ou de entendimento de que as pessoas querem ser protegidas pelo líder. Então, assim, a gente vê em muitas organizações as pessoas dizendo, olha, para o nosso futuro, para a nossa potência organizacional, a gente precisa confiar mais nas pessoas, a gente precisa ter mais participação. E aí lá do outro lado tem uma sombra dizendo eu preciso controlar, senão eu perco essa organização. Isso é uma crença limitante e quando a gente dialoga com os líderes, sem eles perceberem, eles sustentam essa crença dentro da organização. Assim, não, tudo bem, não, as pessoas aqui, ó, eu tenho porta aberta. Mas quantas vezes as pessoas vêm falar contigo? Quando elas vêm falar contigo, qual é a sua reação imediata? Não, eu sempre, não, eu dou, e aí a pessoa demonstra e vai trabalhando dentro do seu processo a consciência de que ela, na verdade, está reforçando uma entropia cultural, ela está reforçando um excesso de controle ou uma competição interna, né? A gente inclusive tem acesso a assessments culturais globais para que a gente possa, inclusive, comparar, né, por setor, enfim, olhando o global, como é que estamos. E essa pandemia, ela tem também trazido muitas mexidas nesse processo, né, de como que as entropias estão se reforçando. Por isso que a gente diz em cultura, nossa, no momento como esse de crise, aquilo que é de pior numa organização aparece. E ainda bem que aquilo que é de melhor aparece também, né? Mas a gente leva tudo nesse momento de urgência, né, para dentro, para cima da mesa. Né? Não sei se respondi, Cal, mas é esse o entendimento de entropia, tá? Valeu, obrigado, entendi. Legal. Wagner, queres comentar? Sim, bom, primeiramente, boa noite para todos. Parabéns aí pela riqueza de ideias, de temas que estão sendo trazidos aqui para a conversa. Eu queria puxar um pouco aquela questão que foi comentada há pouco sobre essa relação entre a estratégia e a cultura, né? Eu, particularmente, eu não consigo ver uma coisa dissociada da outra, porque, em definitivo, quem vai executar a estratégia são as pessoas. E a cultura vem das pessoas. Se a gente enxergar uma organização como se fosse um grande mosaico que teria ali um pouquinho da cultura de cada um, de que da organização faz parte, é impossível você definir uma estratégia, me parece, a meu ver, impossível você definir, conceber uma estratégia que você deixe a cultura de lado, ela está desalinhada com a cultura organizacional. Muito provavelmente uma estratégia desse tipo já nasceu morta. Ela foi escrita para ser um insucesso, né? Para não ter sucesso. Eu tenho, na minha experiência profissional, 40 anos de experiência aí no mundo corporativo, a gente vê algumas coisas na prática que são muito interessantes, né? Porque nós estamos falando aqui de cultura, eu não sou psicólogo, não é a minha área, né? Mas aquilo que eu posso trazer um pouco da experiência que eu vivi
Eu vou citar um exemplo, né? Algum de vocês falou, bom, se puder trazer um exemplo, não sei se foi o Lobão, mas enfim. Eu vou trazer um exemplo. O nosso país é um país de dimensões continentais e essas culturas, as culturas regionais, às vezes causam uma dificuldade muito grande para que um profissional de determinada região se adeque a uma empresa numa outra região que não é a dele. Eu vivi isso na prática. Trabalhei em empresas multinacionais que tinham escritórios em várias partes do Brasil e do mundo, e ao trazer um executivo, por exemplo, de São Paulo para atuar na região Y, no Nordeste, só para dar um exemplo, esse cara não se encaixava na cultura daquele pedaço da organização localizada geograficamente naquela região. É uma coisa impressionante, né? A importância e a influência que tem a cultura. Quando a gente fala cultura organizacional, me corrijam se eu estiver falando bobagem, mas nós estamos falando de cultura das pessoas que estão na organização, né? Em definitiva, a cultura organizacional é isso, é a somatória das culturas individuais que compõem esse mosaico. Enfim, legal, era isso daí. Bem legal. Até porque você está trazendo primeiro um elemento assim de que a cultura é o modo como as coisas são feitas, né? Por aqui, né? Que pode ser em qualquer ambiente, pode ser a família, pode ser uma empresa. E aí é impossível uma cultura se estabelecer sem as influências, né? Regionais ou a influência, enfim, de quem está principalmente. A cultura carrega o mindset, é carregada pelo mindset do líder, né? Ou dos gestores. Então, vou dar alguns exemplos. Assim, a gente já atuou em processos de transformação cultural, onde havia uma nova gestão, e aí essa gestão traz uma estratégia, e essa estratégia é super arrojada, e esse líder está lá na frente, quando ele olha para trás, ele diz, cadê as pessoas? Porque ele foi imbuído, né, de um ímpeto de transformação, e as pessoas olham para aquilo e dizem, esse cara é louco, para onde que ele está indo? Não assimilam. E aí o processo, às vezes eles vêm, inclusive, falando, né, vai falar com o psicólogo, vem dizer, será que a gente não precisa fazer um happy hour, um evento de integração, quem sabe eu faço um churrasco? Eu disse, não, você tem que enxergar e construir junto com as pessoas o processo de transformação, que é você reconhecer com elas por que a gente está mudando, por que a gente tem que mudar, qual é a urgência, vamos pôr isso na mesa, né? Qual é o nosso propósito? Como que a gente vai para esse processo de transformação? E em vários projetos, inclusive de fusão, aquisição, esse elemento ele é negligenciado. As pessoas fazem, né, do diligence, elas integram-se incorporam uma organização e esquecem de combinar com as pessoas o processo de transformação, que não precisa necessariamente ser A com B, pode ser A sobre B, B sobre A com mais B, enfim, essa integração ela tem que ser pensada estrategicamente. Então, assim como outros casos onde o líder, ou o conselho, ou o dono, quer uma mudança, porque ele está pensando no resultado dele lá na frente, mas ele não quer passar pela jornada. Então, normalmente, esses líderes, eles dizem assim, eu preciso muito de ajuda, porque as pessoas não têm comprometimento com o meu projeto. Nossa, eu preciso das pessoas mais engajadas. E aí, daqui a pouco, o Renato também, né, queria que o Renato falasse sobre essa coisa de, será que propósito é para engajamento, que serve apenas, né? Porque tem muitas organizações que pedem definição de propósito, porque quer trabalhar o aspecto motivacional das pessoas. Está errado. Porque o propósito é uma razão de existir, é para tu acordar todo dia, olhar no espelho e dizer, eu vou fazer isso aqui agora acontecer, né? E aí não acontece também a estratégia, porque entre a intenção dele e o comportamento deste líder no dia a dia, não há uma coerência, e as pessoas captam isso muito rapidamente. Então, essa coerência entre a estratégia e a cultura, ela é essencial para o processo de transformação cultural. E não é um exercício fácil. Normalmente, um processo assim leva de 3 a 5 anos. Normalmente, um processo... Aliás, tem empresas que estão há 10 anos, há 15, e que não fizeram o gerenciamento da transformação e que até hoje não fizeram, né, o fit, né, o match. A gente tem vários exemplos no mercado, né, de empresas e que permanecem operações que se integraram, mas continuam isoladas, né, culturalmente. Tá? Legal. Provavelmente muitos de vocês lembram do caso clássico da Auto Latina, né? Quando Ford e Volkswagen tentaram casar, o que não funcionou? Não foi falta de recursos, não foi falta de tecnologia,
foi cultura. As culturas organizacionais eram tão diferentes que não misturou nunca e acabaram tendo que voltar para trás. Isso aí. E existem algumas que não voltaram atrás e que continuam penando esse mesmo processo, né? Lobão, fale lá. Eu acho que tá perfeito, Wagner. Na verdade, o que a gente tem dito nas organizações é que, junto com o projeto estratégico, tem que ter um projeto de cultura. Não tem como. Tá? Não só porque, às vezes, também é importante iniciar o processo de cultura, porque ele é modelo e, às vezes, porque quem faz estratégia também tem influência do estilo e da cultura. E aí eu queria trazer outro elemento. Depois, por favor, busque a referência de um trabalho do Anjan Trakor e Cameron Diaz, chama The Colors of Growth, as cores do crescimento. Foi considerada pela Harvard uma das 40 maiores ideias da gestão dos últimos tempos, que eles trazem um outro componente além da cultura, que é o estilo de gestão. Parece ser a mesma coisa, mas tem um modelo que você precisa trabalhar de estilo. Então, você tem estratégia, cultura e estilo. Esses três elementos é que se completam para que a gente tenha uma boa execução, né, daqui para frente. Isso aí, é isso que a gente chama aqui do mindset, né? Na verdade, é o modelo de gestão, é como esse grupo de gestão se comunica, toma decisão, estabelece metas, lidera, né? Esses elementos são indicadores de transformação cultural e é importante a gente, né, enfim, olhar para eles. Tá? Alguém mais quer comentar? Alguém mais? Alguma ponderação aqui? Legal. Queria aproveitar esse momento e pedir, enfim, para a gente conversar um pouquinho. Queria só compartilhar com vocês sobre o nosso projeto, né, com esse grupo, né, que se chama Learning Experience, em transformação cultural. Então, a nossa disposição é para conduzir com vocês um programa 100% online, né, com quem tiver interesse, enfim, onde a gente vai passar por todos esses elementos, né, de transformação cultural, que é a jornada em si, compreender, que é o propósito, que é o olhar sobre crenças e comportamentos, estratégia e cultura, mindset de gestão, e aí a questão do ESG, né, da cultura ESG, através desse Learning Experience. Queria pedir para a Regina comentar rapidamente com vocês como é que vai funcionar. Enquanto isso, vocês vão pensando aí se tem alguma questão final. Uhum. Então, nossa experiência de aprendizagem aí, né, em transformação cultural tem a intenção de apoiar os líderes e as organizações para que consigam dar consistência, foco e acelerar as transformações culturais, né? Nós vamos trazer experiências, informações que ajudem esses gestores culturais a enfrentar os desafios desse processo. Então, o foco não é certificar analistas, não é formar analistas no tema, né? E sim é construir coletivamente para e com os gestores, com as pessoas que têm esse papel de gestão na transformação da cultura dentro das empresas. É num processo de rede colaborativa, então nós vamos trabalhar num modelo que ele valoriza o aprendizado em grupo, essa troca, né? Esse momento aqui já foi um exemplo disso, essa troca, cada um traz um pouco da sua experiência, cada um fala um pouco do que pensa, dos seus conceitos, e isso a gente vai construindo essa rede colaborativa de informações. É um modelo de aprendizado que ele é ativado quando a gente está nesse processo de networking, de troca. O modelo ele vai trazer compartilhamento de informações, dicas, aprendizado com a experiência do outro, né? Então, cada um vai aprender com a experiência do outro, vai trazer alguns desafios, vai criar conhecimento, vai estimular mudanças. É uma experiência de aprendizagem com conteúdo exclusivo. Como a Leia citou um pouco os temas, né? São 6 workshops temáticos com dinâmicas, cases e com suporte de 3 sessões de mentoring em gestão da mudança. Então, a gente vai ter uma sessão de mentoring no início, antes de começar o processo, para uma troca, um alinhamento de expectativas, para energizar para esse processo, né?
uma sessão no meio dos workshops, então passou 3 workshops mais uma sessão de mentoring para apoiar e estimular essa prática, ou colocar em prática esse conceito que foi trabalhado nos workshops. E no final mais um para fechar os outros 3. A programação detalhada, as informações sobre a inscrição, elas vão estar disponíveis no site da Lightsource, www.lightsourcegp.com. Eu acho que eu vou colocar ali no chat o site, tá, Leia? Eu até coloquei ali, mas faltou o .com, aí o /, legal. Tá. Então vou colocar. Legal. Gostaria de deixar mais, enfim, né, vocês à vontade para mais algum questionamento. Nosso objetivo a gente quer construir redes maiores, né, de colaboração dentro das transformações culturais necessárias das organizações, por isso a gente está se dispondo a construir esse modelo, né, para que a gente possa, de fato, mergulhar com as organizações num modelo online, 100% online, para atender a esse momento também, e principalmente para que as empresas não deixem passar esse momento precioso, porque no momento que a gente está com urgência, com crítica, com dúvida, precisando fazer adaptações, que a gente pode também encontrar espaços maiores de reflexão para uma transformação maior. Então, a gente entende que o nosso Covid, né, a nossa pandemia, vai se estender, a gente vai fechar o ano nesse modelo, e a gente gostaria de fazer essa conexão desta maneira, né, online, para apoiar, enfim, as pessoas interessadas, sejam conselheiros, gestores, enfim, nosso foco está na gestão em razão desse debate ser mais sistêmico e estratégico, tá? Mas queria, enfim, né, agradecer a presença de todos e ver se mais alguém gostaria de fazer algum outro comentário. Temos agradecimentos aqui, a Adriana Adler, que acabou de sair, ok. Boa noite, Rogério, tudo bem? Boa noite, Rogério, tudo bom? Bom vê-lo aqui. Tudo. Só queria dar os parabéns aí para todo mundo que opinou sobre o tema, extremamente rica essa